Aí, quando a gente vai falar de comandos, propriamente dito, do que é consistido esse tal desse comando aí? O que é isso? Então, é um componente, os componentes que fazem partes aí desses caras são justamente o quê? Ligações elétricas chamadas comandos elétricos visam ligar, desligar, operar ou aguardar para inicialização. Veja só, não é só ligar e desligar. Ele também tem um papel ali de, ó, aguardar iniciação ou o outro de sinalizar. Então, até quando se tem um problema, é importante sinalizar isso, é a comunicação. Como que eu vou falar? Se eu crio um método, por exemplo, de sinalizar para o operador que eu estou com um problema, já vai facilitar muito na interpretação dele. Então, por exemplo, digamos que uma determinada proteção entrou ali, está atuando, eu posso, claro, não vai ser todos os equipamentos, mas eu tenho muitos equipamentos que eu tenho lá, por exemplo, uma sinalização para falha, um alarme ou algo do tipo, que já vai facilitar muito o operador que provavelmente, às vezes, não está com muito tempo, principalmente quando para todo o sistema. Aí que o tempo aperta mesmo, porque precisa ter uma resposta rápida. E se ele vai no painel e já vê que está sinalizado falha, isso já facilita bastante, porque ele já sabe que ele vai, opa, aqui eu já sei. Não sei se é só essa falha, mas sei que aqui tem. E às vezes eu preciso também aguardar a inicialização. Às vezes eu recebo um comando, mas eu não vou tomar uma ação agora. Eu vou aguardar um tempo determinado para depois tomar essa ação para desempenhar uma tarefa, seja ela qual for. E aí, ó, falando dos componentes, ó, então a gente começa primeiro ponto, condutores, como o próprio nome diz, é os caras que vão movimentar aí a parte da energia elétrica ao longo ali do circuito, de um ponto A para um ponto B, sempre tendo como base queda de tensão a menor possível, tá bom? E aí, para quem já teve a oportunidade das aulas anteriores, eu falo, nós vimos o quanto a queda de tensão ela é prejudicial, porque se eu estou perdendo energia ao longo do caminho, eu estou perdendo justamente o quê? Rendimento, eficiência. Eu estou perdendo potência ao longo do caminho. E aí isso significa o quê? Que a carga vai desempenhar o papel dela de uma forma reduzida. E aí, quando a gente fala carga, e aí a gente vai falar agora que são justamente quem? Os consumidores. É o pessoal que está consumindo ali a energia elétrica e transformando em trabalho. São eles quem? Motores, resistência, lâmpadas e por aí vai. Uma forma de energia em outra. Motor, elétrica, mecânica. Resistência, elétrica, calor. Lâmpada, elétrica, luminosa. Só que não é só isso, ela não, todas essas cargas, elas não entregam 100% de, por exemplo, a energia alvo, ela não vai pegar a energia elétrica e vai transformar 100%, a gente vai ter perdas. Então, quando eu falo que a gente é uma transformação de energia, eu não estou falando que 100% da elétrica vira 100% da mecânica. Não. Você tem ali, por exemplo, no caso de um motor, você tem elétrica virando calor. É o que eu quero? Não é o que eu quero, mas eu tenho. Eu tenho sonora, eu ouço o motor partindo e funcionando. E aí eu tenho elétrica, e aí eu vou ter um rendimento, não vai ser 100%, nunca é 100%. Eu posso estar ali, os motores elétricos, eles têm um bom rendimento, acima ali dos 90%, mas eu vou ter ali algumas perdas. E isso é importante até para a gente também entender e interpretar aí de uma forma um pouco mais teórica. Aí, além dos condutores e das cargas, a gente tem os dispositivos de manobra, que são os responsáveis justamente para quê? Por acionar ou não o equipamento. Então, o que ele vai fazer? Eles são responsáveis, ó, pelo acionamento ou não do aparelho consumidor, que são as cargas. Caso o dispositivo de manobra esteja aberto, desligado, o equipamento que consideramos realizar trabalho com energia elétrica não fará. E aí, se ele está fechado, aí ele liga o dispositivo. Isso a gente falou quando a gente tratou ali sobre circuito aberto, circuito fechado, em que a gente analisou principalmente essa parte. Então, está aberto, o dispositivo de manobra abriu, opa, desliguei o equipamento. O dispositivo de manobra fechou, eu estou dando passagem. Eu abri
o caminho para a passagem de corrente elétrica. Eu fechei o caminho para a passagem de corrente elétrica. Devemos tomar cuidado com os esquemas elétricos, pois haverá vários dispositivos de manobra espalhados pelo circuito com diferentes funções, como, por exemplo, termostatos e pressostatos. Eu estou sempre focando em direcionar para a nossa área, tá? Sempre para a aplicação do ar-condicionado, mas não é a única. Então, aqui só um resumo visual das coisas que nós já vimos aí no slide anterior, que são justamente os condutores, aí são os dispositivos de manobra, e olha lá, os dispositivos de manobra, um botão pode criar um caminho ou não para a corrente elétrica? Sim, um interruptor, um contator, um dispositivo relé fim de curso, um termostato, um pressostato, e assim vai. Então, tudo que tiver, por exemplo, tato no final, ele representa que é um dispositivo de manobra por meio de contato. Então, o termostato, ele é um controlador de temperatura, mas o que ele vai fazer eletricamente é abrir ou fechar. O pressostato, mesma coisa. Ele é um dispositivo que vai ler ali a pressão e ele vai, por meio de abertura ou fechamento de um contato, dar condição para o meu circuito de comando tomar uma determinada decisão. Diferente, por exemplo, de sensor de pressão. Então, são coisas distintas que eu vejo que também cria muita dúvida no campo. Pressostato, ele não tem condição de te dar informação de quanto é a pressão ali no sistema. Não é essa a função dele. A função dele é só proteger. Então, por exemplo, um pressostato de alta, ele é predominantemente um contato fechado. Quando chega naquela pressão que é insegura para o equipamento, ele tem uma pressão de corte, ou seja, uma pressão de abertura, ele já vem de fábrica com isso. Claro, tem uns dos ajustes, mas eu estou me referindo àquele pressostato do tipo cartucho, que não tem ajuste. Então, ele vai ter um range ali que vai estar no corpo dele escrito abertura tal pressão, fechamento tal. Essa abertura é a pressão ali que cria uma condição adversa para o compressor. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma máquina, vai um compressor lá que trabalha com R410. Ele tem uma pressão diferente, a pressão de trabalho ali daquele circuito é diferente, por exemplo, de um que trabalha com R, eu vou falar ainda do 22, que apesar dele não estar mais sendo ali comercializado, sim, fabricado, a gente já está parando com isso, tem até aí 2030 para encerrar isso daí. Mas ele trabalha com uma pressão diferente, ou seja, eu posso utilizar o mesmo pressostato? Depende. As pressões são diferentes. Se eu pego esse pressostato de alta, por exemplo, do 410, e comparo com esse que foi projetado para R22, eu vou ver que é uma grande diferença. Então, se eu não me atentar e instalar isso, trocar, você imagina que eu ponho um de R22 num circuito de 410. Ah, o circuito está desarmando, está com problema, o pressostato está com problema. Não, ele não está com problema, ele foi projetado para cortar com uma pressão menor do que, por exemplo, o 410. A pressão de baixa, mesma coisa. Apesar da temperatura de evaporação e de condensação ser a mesma para os dois, falando da mesma aplicação, como, por exemplo, ar-condicionado, a pressão não. A temperatura sim, agora a pressão não é a mesma coisa. Então, ele vai, a determinadas condições, ele vai proteger o equipamento. Isso é um ponto aí, pressão e tudo mais, é um ponto que a gente entra mais ali a fundo, principalmente no módulo 1, que a gente fala de ciclo básico e funcionamento, mas nada impede da gente sempre ir linkando aqui com as coisas. Inclusive, se tiver alguma dúvida, pode comentar, não tem problema. E se tiver alguma coisa a acrescentar também. Consumidores são os caras justamente que, igual a gente falou, que são quem vai receber energia ali, ele traz a resistência, a lâmpadazinha, e aí só olhando para o fluxograma abaixo, ele tem fonte de energia, aí depois condutores, aí depois dispositivo de manobra. Aí ele está aberto? Ah, está aberto, sim. Então o consumidor está desligado. Ele tá aberto? Não. Então o consumidor está energizado, ou seja, o trabalho está sendo realizado.
beleza? E aí todo comando elétrico depende da atuação conjunta de 3 grupos: condutores, dispositivos de manobra e consumidores.